Devocionais para o Advento. O Salvador chegou, de Alistair Begg. A palavra no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Quando pensamos em Jesus, é inevitável que certas imagens venham à mente, especialmente durante a época do Natal. Parece que já passamos da época em que a maioria das representações ocidentais dele apresentavam Jesus de cabelos loiros, com arrebatadores olhos azuis, segurando um cordeirinho nas mãos, enquanto passeava por uma feliz terra onde fluem rios pacíficos. Mas embora possamos ter abandonado a ideia de um Jesus de olhos azuis e cabelos loiros, ainda pode ser que a maioria das nossas imagens mentais deva mais à liberdade artística do que a teologia bíblica. É impressionante que nenhum dos escritores do Novo Testamento, nem o próprio Deus, que inspirou as palavras dos escritores, achou importante descrever a aparência de Jesus. Tudo que sabemos é que ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas beleza não havia nenhuma que nos agradasse. Isaías 53:2. Por que essa descrição está ausente de maneira tão notável? Bem, talvez uma das principais razões seja que todo o retrato humano de Jesus perde o que o Pai deseja que saibamos sobre seu Filho. Mesmo as maiores pinturas e produções cinematográficas não permitirão conceber Jesus de uma maneira impressionante como ele é apresentado a nós no Evangelho de João, onde somos convidados a não nos perguntar sobre como ele poderia ter sido, mas a nos maravilharmos com a sua eternidade, personalidade, divindade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:1-3. Não importa o quão longe consideremos o início dos tempos e não importa o modelo que possamos ter em nossas mentes, como o tempo começou, lá encontraremos o Filho de Deus pré-encarnado, já existente. No princípio já havia Deus e já havia Deus Filho, o Verbo. João conecta os pontos a Gênesis 1 para nós. Este Jesus não foi criado, pois ele é o próprio Criador do universo. A criança na manjedoura era a mesma pessoa que colocou as estrelas no céu, incluindo a própria estrela que levou os magos do Oriente a vir adorá-lo. Em sua eternidade, esta palavra, Jesus, é distinta do Pai e do Espírito, não em essência, mas em pessoa. Ele estava com Deus, mas era Deus. Ambas as afirmações são verdadeiras, embora possa parecer intrigante. João não estava escrevendo em abstrações, ele estava apresentando uma pessoa com quem riu, chorou, ceiou, orou, serviu, viajou e muito mais. Contudo, uma pessoa também estava presente na criação do mundo como Criador do mundo. Isto está um pouco obscurecido em nossas traduções, mas o uso dos tempos verbais por João é magistral. Ele usa o tempo imperfeito indicando uma ação contínua ao descrever a localização preexistente do Filho. Ele estava com Deus e era Deus. Mas então ele muda para o auristo, indicando um momento decisivo no tempo, quando diz, e o Verbo se fez carne, João 1:14. Houve um momento, há mais de 2000 anos, quando a segunda pessoa da Trindade, Jesus, que existia antes do início dos tempos, foi entregue a este mundo como bilhões de outros bebês. Isso é o que chamamos de primeiro advento de Cristo e que milhões celebram a cada Natal. Houve um momento em que ele obedientemente abriu mão da sua vida para
suportar a penalidade dos nossos pecados. Houve um momento em que seu corpo morto voltou à vida. Houve um momento em que seu corpo ressuscitado ascendeu ao céu. E haverá um momento em que esse mesmo Jesus voltará para fazer nova todas as coisas. Sendo assim, a divindade de Cristo não tem ponto de partida no tempo. Ele sempre foi. Ele era Deus antes do início dos tempos. Ele é Deus nesse exato momento. Ele continuará a ser Deus para sempre. Para ser honesto, acho fácil cair na armadilha de passar cada época do advento tão ocupado com os preparativos, ao ponto de não me debruçar sobre a verdade que o Criador se tornou homem e viveu nesse mundo. Talvez você enfrente isso também. Há uma melhor maneira, não apenas durante o mês de dezembro, mas todos os dias somos chamados a adorá-lo sem cessar, obedecê-lo sem hesitação, amá-lo sem reserva, servi-lo sem interrupção. Na medida em que garantimos que paramos para olhar com os olhos da fé para o Verbo que se fez carne, nos sentiremos movidos a adorar, obedecer, amar e servir ao Senhor. O Natal ganha vida quando reservamos tempo para pensar no Senhor Jesus. Lembre-se, a sua aparência física não importava nem um pouco, mas ao mesmo tempo, aproveite o fato de que ele apareceu fisicamente naquele primeiro Natal, para ser nossa grande esperança na vida e na morte.